Hola, mi amigo querido, qué alegría, ¿cómo estás? Hay que estar siempre optimista. Hay que cantar siempre un salmo, un cántico en el corazón. Mientras vas al trabajo, ¿sabes? Puedes escuchar estos comentarios o puedes colocar un himno. Los himnos que alaban el nombre de Dios como que ahuyentan las sombras. El día puede estar sombrío, pueden haber dificultades, o entonces puedes estar yendo con miedo a una entrevista, pero si vas repitiendo los salmos, si vas cantando himnos de gratitud, de gloria a Dios, tú vas a ver cómo la confianza se va a apoderar de ti, el miedo va a desaparecer, y lo que estés pensando hacer, lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Vamos a la lección número 3, para el 20 de enero del año 2024. El título de la lección, El Señor reina. Y el propósito de esta lección es mostrar que Dios es eterno, soberano, creador de los cielos y de la tierra, que solo Él merece adoración, pero a lo largo de los siglos el diablo siempre ha querido sacar a Dios del trono y colocarse Él. Sacar a Dios del trono de tu corazón y colocarse Él. Sin embargo, Dios siempre ha tenido hijos fieles y aunque el enemigo ha hecho de todo para desterrar a Dios de la vida de sus hijos, no ha logrado. El propio salmista dice en el Salmo 25:10 lo que voy a leer. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Quiere decir, a pesar del conflicto cósmico, a pesar de los ataques del enemigo, el Señor reina, el Señor es soberano. El ser humano hoy día, siendo usado por el diablo, a veces como instrumento del enemigo, puede hacer de todo para fomentar la idea de que Dios pasó de moda, de que Dios está dentro de cada uno y que cada uno puede determinar lo que es bueno, lo que es malo, pero Dios reina, el Señor reina, su fundamento es eterno para siempre. Nosotros somos criaturas y eso es justamente lo que trata el primer subtítulo, el Señor nos hizo. Aquí se presenta a Dios como el creador de los cielos y la tierra y el creador de tu vida y de la mía. Vamos a leer Salmo 8, 3 y 4. Dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista David contempla los cielos estrellados, la luna, el poder creador de Dios en el universo y se pregunta, ¿qué soy yo? Delante de toda esta majestuosidad, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tú te acuerdes de él, para que tú lo ames. Bueno, el salmista reconoce la soberanía y la grandiosidad de Dios. Pero tal vez como ser humano se siente pequeño, se siente indispensable, se siente descartable, pero la verdad es que no es así. La verdad, querido, es que aunque Dios es el creador de un universo tan grande, tan majestuoso, que el ser humano con toda su ciencia no puede descubrir, no puede encontrar a Dios, tú eres precioso para Dios. No es porque eres un ser humano que te vas a sentir polvo, inservible, descartable, ¿no? Recuérdate que en la creación, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Que aparezca el firmamento, apareció el firmamento. Que aparezcan las aves, que aparezcan los animales. Pero cuando llegó el sexto día, no dijo que aparezca el hombre, sino que Dios se manchó las manos de barro para hacer al ser humano, para hacerte a ti. Por lo tanto, querido, tú vales mucho. Aunque la sociedad te golpee, aunque los seres humanos te hagan sentir que no tienes valor, aunque no hayas
no tengas un título universitario, o aunque no tengas mucho dinero, o aunque en los patrones de belleza de la sociedad seas feo, o demasiado flaco, o que tu color no te guste porque eres amarillo, rojo. Dios te ama, tú eres precioso. Tú eres el centro de la creación. Dentro de toda esa majestuosidad de que Dios creó, tú eres el centro de la creación. Mira lo que dice el Salmo 100, versículos 1 al 3. Leo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué es necesario reconocer que Dios es nuestro creador y nosotros somos criaturas? Porque si Dios no existiese y nosotros seríamos los que nos creamos a nosotros mismos, o nosotros seríamos frutos de la evolución, entonces, queridos, si somos frutos de la evolución, pues nuestra vida es una casualidad. Somos fruto del acaso. Entonces nuestra vida no tiene sentido. ¿De dónde venimos? De la nada. ¿A dónde vamos? Hacia la nada. ¿Qué sentido tiene vivir en esta tierra? Y cuando vienen las tormentas, tú, pequeñito ser humano, ¿cómo te vas a defender? ¿Vas a cerrar las ventanas para que el huracán no afecte tu casa? ¿Vas a colocar sacos de arena afuera para que el agua no entre? Cuando el huracán viene y cuando el mar se sale, arrasa con todo. Tú no eres nada, querido. Pero si tú reconoces que tienes un Dios creador todopoderoso, que tú eres criatura, cuando el huracán venga, pues tú vas a Dios y depositas tu confianza en Dios. Y no estoy hablando solamente del huracán físico, estoy hablando de los huracanes emocionales, de los huracanes psicológicos, de los huracanes espirituales. Tú estás seguro en los brazos de Dios si reconoces que tienes un Dios creador, que Dios se manchó las manos para crearte a ti con el barro. Vamos a la segunda parte, bajo el título El Señor reina. Es que Dios no es solamente el creador, Él también es el Rey soberano del universo. Porque ligado al concepto del Señor como creador está el concepto del Señor como soberano, como el gobernante de esta tierra. Leo para eso Salmos 97, 1, 5 y 9. Dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Hay tres conceptos aquí. El primer concepto es que Dios reina, Dios es soberano. Y si Dios reina y es soberano, entonces Él necesita ser exaltado. Ese es el segundo pensamiento. Necesita ser reconocido como soberano. Por eso es, querido, cuando vamos a la iglesia tenemos que ir recordando que estamos yendo a adorar a un Dios soberano, no a adorarnos a nosotros mismos, no a satisfacer nuestros gustos, nuestras preferencias, sino a reconocer a Dios como soberano en nuestra vida. Y cuando digo soberano en nuestra vida, es Él el que determina nuestras acciones. Primer pensamiento, Él reina y es soberano. Entonces debe ser exaltado y respetado como soberano. Y el tercer pensamiento, Él es Dios sobre toda la tierra. Él es soberano sobre todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos. Puede haber gente que no lo reconoce, pero Él es soberano. Dios siempre tiene la última palabra. Yo me acuerdo de una experiencia de una señora en Cuba. Yo estaba predicando desde el Teatro Mella, ahí en el centro de La Habana,
vía satélite para muchos países del mundo. Y una señora fue llevada por una amiga y esa noche esa señora atea, no creía en Dios, nada, pero fue porque se sentía triste, se sentía sola. Entonces una vecina la llevó y estaba escuchando el mensaje del amor de Dios y en su corazón decía, pero ¿de qué Dios habla este señor? Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué permite el dolor, la tristeza? ¿Por qué permite el hambre, la injusticia, la violencia? No, Dios no existe. Pero salió compungida del teatro, pensando, ¿y si Dios existe? Entonces hizo una oración en su corazón y dijo, Señor, yo sé que tú no existes, pero si existes, yo te doy una oportunidad de probarme que existes. Su esposo se había ido a los Estados Unidos hace 30 años y nunca se acordó de ella. Y se fue prometiendo que un día llevaría a ella, a los hijos, para los Estados Unidos para vivir juntos. Él fue y nunca entró en contacto con ella. Entonces ahora ella dijo en su corazón, Señor, si tú existes, te doy la oportunidad de probarme. Quiero que mi esposo me llame. En 30 años no he sabido nada de él, pero quiero que hoy él me llame. Y cuando estaba llegando a la casa, una vecina la llamó así, a gritos. Le dice, mira, corre, porque te están llamando de Estados Unidos. Estaban llamando al teléfono de la vecina, porque ella misma no tenía teléfono. Entonces ella corrió, agarró el teléfono y era la voz del esposo. Perdóname, te prometí que los iba a traer y me olvidé de ustedes. Pero hoy escuché una predicación vía satélite ahí desde Cuba y reconocí que soy un miserable y que tú eres mi esposa y quiero traerte a ti y a mis hijos. Dios tiene la última palabra. No te atrevas a desafiar a Dios, a decir que Él no existe, porque Dios es Dios soberano, eterno. Entonces que toda la tierra se curve delante del Señor. El tercer punto de esta lección es un poco difícil de ser explicado. Dios es el juez. Si Él es el creador, si Él es el rey, el que gobierna, el soberano, Él también es el juez. Mira lo que dice Salmo 75, 4 al 7. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. ¿Sabes lo que Dios está diciendo aquí? El ser humano puede pensar lo que quiere, hacer lo que quiera, decir lo que quiera, pero quien tiene la última palabra, el que determina las cosas es Dios. Dios es el juez, Él es el que pesa las acciones, Él es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. En un juicio, el delincuente puede buscar el mejor abogado. Y el abogado puede decir, oye, ¿por qué mi defendido es inocente y es inocente por esto? Y porque la policía cometió un error, porque no le probó esto. Puede decir lo que quiera, pero quien finalmente determina es el juez. No es el abogado defensor, ni es el fiscal acusador, es el juez. Hoy día vivimos en tiempos cuando el ser humano quiere colocarse en el lugar de juez y decir, esto es bueno. Que Dios diga que es malo, no me importa, esto es bueno. Que la Biblia diga que esto es malo, no me importa. Yo creo que esto es bueno y esto es bueno. Entonces esto es malo. Que digan lo que digan, nadie tiene que meterse en mi vida, esto es malo. Pero finalmente, querido, quien va a determinar lo malo o lo bueno es Dios. Hoy día vivimos en tiempos en que podemos hacer lo que querramos, decir lo que querramos, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que dar
cuentas a Dios de la libertad que Él nos concedió. El problema es que la libertad que Dios nos dio, el hombre piensa que porque Él tiene libertad, Él es el juez y que no le va a pasar nada. No, la libertad es un don del cual vas a tener que dar cuentas un día. Hoy día, mientras no llegue el día, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hasta agredir a Dios en la cara, como un grupo de adolescentes. Un día ya les conté que un muchacho estaba rasgando las páginas de la Biblia y cuando le dije, ¿y por qué lo haces? Dice, si soy libre, puedo hacer lo que quiero, pero esa es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Me dijo él. Adolescente, rebelde. ¿Qué palabra de Dios? Dios no existe. Le doy 30 segundos para que me quite la vida. Pasaron los 30 segundos, nada. Ahí está. Hoy día tienes derecho de eso, porque tienes libertad. Pero un día vas a tener que rendir cuentas de tu libertad. Hoy día, querido, puedes pensar de la manera que quieras, pero quien dice lo que es correcto y lo que es incorrecto no es el hombre, no es la sociedad, no son las encuestas, no es el gobierno. Quien dice lo que es correcto o incorrecto no son los movimientos reivindicatorios. Quien dice lo que es correcto o no es Dios, porque Él es el juez. Y si tú lo reconoces como Dios creador, lo aceptas como Dios rey, gobernador del mundo, del universo, tienes que aceptarlo también como el rey juez, el Señor juez que determina lo que es bueno y lo que es malo. En la penúltima parte de este estudio se menciona el acuerdo del pacto de Dios, porque aunque Dios es el juez y lo que Él dice está dicho, Dios no es un juez dictador que hace las cosas por capricho personal, que hace las cosas que le favorecen a Él en detrimento del sufrimiento y del dolor de los seres humanos. No, porque Él tiene un pacto con la raza humana y el centro de ese pacto es su misericordia, su amor, su gracia. El pacto no es para obligarnos a hacer lo que no queremos. El pacto es para protegernos del dolor de nuestras decisiones insensatas, imprudentes. Porque el centro de su pacto es el amor. Dios quiere lo mejor para ti, querido. Pero a veces nos ve como chiquillos locos que corremos de aquí para allá, sin importarnos si estamos a la orilla del abismo, si viene un toro salvaje. Corremos inconscientes de nuestra situación. Y Dios es el Padre de amor que quiere evitarnos el dolor, el sufrimiento. Y es por causa de eso que estableció su pacto con nosotros. Y el centro de su pacto es el amor. Leo lo que dice Salmo 94, versículos 12 hasta el 15. Dice así: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Es claro, querido, la ley fue establecida no para ser una carga pesada para el ser humano. Es una norma que protege al ser humano, es una cerca que protege al ser humano. En la medida que tú vivas dentro de la cerca de los principios eternos de la ley de Dios, los lobos rapaces no te devorarán, no morirás, no te caerás al abismo, pero tienes que caminar dentro del círculo de los principios del amor eterno de Dios. No veas los consejos divinos como cargas, como arbitrariedades divinas, sino como la expresión de un Dios que quiere lo mejor de lo mejor para ti. Y es por eso que sus testimonios, esta es la quinta parte, son firmes y son eternos. ¿Por qué? Porque provienen de un Dios firme y de un Dios eterno que no tiene mudanza. Mira lo que dice Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre.
por los siglos y para siempre. Dios te ha creado para que vivas una vida plena, una vida de alegría en la familia, en tu vida financiera, en tu vida física, en la vida espiritual. Para eso te ha establecido principios, recomendaciones, normas. Llámale ley si tú quieres, pero es una ley protectora. El centro de la ley es el amor, porque los primeros 4 mandamientos hablan del amor que tú debes tener hacia Dios. Los 6 últimos mandamientos, tu amor expresado hacia tu prójimo. Y por tras de cada uno de ellos, el amor que Dios tiene por ti. Porque aunque la vida te golpee, Dios te ama. Aunque en este momento no comprendas las circunstancias que estás atravesando, Dios te ama. Es tu restaurador, tu curador. Si estás herido, sangrando, en un canto de la carretera del camino, clama a Dios, levanta la mano. Dile, Señor, la vida me ha herido y no tengo fuerzas para seguir adelante, pero ven por mí, no me dejes. Y Él va a enviar a sus ángeles y te va a levantar. Un abrazo, feliz semana, que Dios te bendiga ricamente esta semana. Felicidades, chao. Olá, meus irmãos queridos, que bom que podemos abrir a palavra de Deus. Muita gente se pergunta o que significa andar com Deus? O que significa caminhar de mãos dadas com Jesus? Às vezes a gente vai na igreja e ouve o pregador dizer que a vida cristã consiste em caminhar com Deus, mas na vida prática, na realidade, como é que se caminha com Deus? Como é que se anda com Jesus? Bom, o apóstolo São João responde essa pergunta. Vamos a ler a primeira epístola, a primeira carta de São João, capítulo 1, versos 5 ao 9. Vou ler verso por verso e ir comentando. Vamos ao primeiro verso, ou seja, ao verso número 5. Primeira de João 1, verso 5. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Interessante. João disse que Deus é luz, não diz que a luz é Deus. Isto é chave. Porque se você não entender o que João está dizendo, vai começar a adorar a luz, achando que está adorando a Deus. Vai adorar a lua, vai adorar ao sol, vai adorar as estrelas ou qualquer coisa que tenha luz, pensando que está adorando a Deus. Pero João não disse que a luz é Deus, disse Deus é luz. E para que diz isto? Para criar um contraste, e dice, nele não há treva nenhuma. São Paulo disse isto mesmo de outra maneira. Disse que comunhão há entre Cristo e Satanás. Que comunhão há entre a justiça e a injustiça. Que comunhão há entre a luz e as trevas. Não há comunhão. Agora, se Deus é luz, então, pois a seu lado, as trevas não têm vez. Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. Eu de criança ouvi a história de um rainho de luz que um dia foi à mãe, uma história para crianças, e perguntou: mãe, o povo aí fala tanto de treva, treva. Eu nunca vi as trevas, eu quero conhecer as trevas. E a mãe falou: é muito fácil, entra naquele quarto, fecha bem as janelas, fecha bem as portas e você vai encontrar as trevas. Aí o rajinho de luz foi lá no quarto, fechou as janelas, as portas
E depois voltou decepcionado e perguntou para a mãe: mãe, eu fui, mas não havia treva nenhuma. E a mãe disse: sabe por quê, filho? Porque você é luz. E onde entra a luz, desaparecem as trevas. Agora, tem muita gente na igreja que se pergunta: a minha vida está cheia de trevas. Essas trevas podem ser sentimentos negativos que carregamos no coração, como o ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa. Tem muita gente que diz: pastor, eu gostaria de perdoar a fulano de tal, mas não consigo, porque essa pessoa me fez muito mal. Então teu coração está cheio de trevas, porque rancor, ódio, ressentimento, mágoa, pois é sinônimo de trevas. Então, você quer que desapareçam as trevas de teu coração? Deixa entrar a luz. Jesus é a luz. Deixa entrar Jesus em teu coração e as trevas desaparecerão. Tem muita gente que tem a mente poluída, cheia de trevas, e se luta, se esforça para limpar seus pensamentos. A melhor maneira de limpar teus pensamentos é deixar entrar a luz. Jesus é a luz, sua palavra é a luz. Davi disse: lâmpada é aos meus pés a tua palavra. É uma lanterna no meu caminho. Então, se você deixar entrar Jesus em teu coração, em tua mente, a sua palavra, as trevas, logicamente, desaparecerão. Vamos ao verso número 6. Leio. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Jesus Cristo, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui tem outro pensamento profundo. Tem muita gente que diz: eu me encontrei com Jesus. Eu já aceitei Jesus em meu coração. Eu já fiz um pacto com Jesus Cristo. Inclusive, essas pessoas usam uma camiseta aí com letras grandes: Jesus é meu Salvador, eu creio em Jesus, Jesus é tudo, enfim. Essas pessoas acreditam, talvez sinceramente, na graça de Jesus, na graça perdoadora de Cristo. Mas João diz aqui: se dissermos que mantemos comunhão com Jesus, mas ao mesmo tempo caminhamos nas trevas, então não estamos praticando a verdade. Não pode luz e trevas caminharem juntas. Se você diz que Jesus está em teu coração, mas depois de sair da igreja caminha nas trevas, você não está falando a verdade. Porque entre luz e trevas não pode haver comunhão. Se Cristo domina a tua vida, domina teus pensamentos, se Jesus está contigo, não existe lugar para as trevas. Vamos no seguinte versículo. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui se repete 2 vezes o verbo andar. Se andarmos com Jesus, assim como Jesus anda na luz, então nós também andaremos na luz. Se andarmos com Jesus. E eu já disse que muitas vezes pessoas sinceras vão à igreja e ouvem uma pregação como esta, que o segredo da vida vitoriosa é andar com Jesus. O problema é que as pessoas se perguntam: e o que significa andar com Jesus? É interessante que essa pergunta fez para mim uma velhinha há muitos anos atrás, quando eu preguei um sermão sobre andar com Cristo. Ela no final me procurou e disse: mas pastor, eu não entendo o que você está falando. Como que eu posso andar com Jesus se Jesus está no reino dos céus? Como eu posso dar a mão a Jesus? O que está querendo dizer quando diz andar com Jesus? Então eu vou explicar para você
como expliquei para esta velhinha. Sabe, somente os discípulos, Pedro, João, Mateus, enfim, eles tiveram o privilégio, um privilégio que ninguém teve na história, o privilégio de andar fisicamente, corporalmente com Cristo. Eles comiam juntos na mesa, eles caminhavam juntos, cumprindo a missão. Antes de dormir, eles se reuniam para ouvir falar o Mestre. Eles estavam com Jesus fisicamente. Mas esse é um privilégio que somente os discípulos de Jesus tiveram. Agora, no Velho Testamento, Enoque, Abraão, Jacó, Moisés, eles não tiveram o privilégio de andar fisicamente com Jesus. Eles andaram com Jesus pela fé. Pela fé. E nós também não temos o privilégio de andar fisicamente com Jesus, porque Jesus já foi para os céus e neste momento está no santuário celestial intercedendo por nós. Nós não temos o privilégio de caminhar fisicamente com Jesus. Mas João diz aqui que se andarmos com Cristo, não andaremos nas trevas. Como se anda com Cristo hoje? Através de 3 disciplinas espirituais. Quando você diariamente abre a palavra de Deus para ler a Bíblia, alimentar seu coração com a palavra de Deus, você está andando com Deus. Quando você ora todos os dias, e não é orar todos os dias um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite, não. É como diz Paulo, orar em todo tempo. Orar sem cessar. Aí você está andando com Deus. E há uma terceira disciplina. Quando você sai a procurar outra pessoa para falar do Evangelho para essa pessoa, para trazê-la a Jesus, aí você está andando de maneira prática com Jesus. Ou seja, o andar com Cristo envolve 3 ações práticas. Estudar a Bíblia todos os dias, viver em espírito de oração e testificar de Jesus para outra pessoa. Quando você faz essas 3 coisas, está andando com Jesus. Agora, se você somente diz, eu ando com Deus todos os dias, eu caminho de mãos dadas com Jesus, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas não inclui na sua vida diária o estudo da palavra, a oração e a testificação, então, pois, você não está andando com Jesus. Não basta estar na igreja, não basta ir uma vez por semana para a igreja, porque se dependesse disso, todo mundo seria um cristão vitorioso. Mas você sabe que tem muito cristão que está na igreja, que congrega na igreja, pero que lá no fundo ele conhece suas derrotas, seus fracassos. E não é que seja uma pessoa cínica absolutamente, é uma pessoa que sofre. É uma pessoa que quando está sozinha chora, clama, suplica, pede perdão, pergunta, Senhor, o que faço com minha vida? O que precisa é entender que andar com Deus não é apenas repetir uma frase bonita. Andar com Jesus é estudar a Bíblia todos os dias, orar em todo o tempo e buscar uma pessoa para falar de Jesus para essa pessoa. Só que, neste momento, eu vou falar da oração em todo o tempo. Eu acho que de todas estas 3 atividades, a mais difícil é orar em todo o tempo. Se você me pergunta, pastor, quando diz em todo o tempo, está dizendo quanto tempo? Estou dizendo 24 horas por dia. Paulo disse, orai sem cessar, sem parar, 24 horas por dia. E então aqui vem a pergunta, pastor, ora, se eu vou orar 24 horas por dia, a que hora vou trabalhar? A que hora vou dormir? A que hora vou comer? Se vou passar 24 horas por dia orando. É que existe a oração formal e a oração informal.
A oração formal é a oração estabelecida. Você estabelece um tempo para falar com Deus, como de manhã ou à noite, antes de deitar. Você passa um tempo com Deus orando, falando com Ele. Essa é um tipo de oração, a oração estabelecida, formal. Mas existe a oração informal, que significa você vai orar, vai viver em espírito de oração. Ou seja, você vai viver sua vida normal, só que relacionando tudo que você faz com Deus. Você está dirigindo o seu carro, em lugar de estar distraído com o trânsito, pode olhar, e tem que olhar, se não vem um carro, se vai passar a faixa dos pedestres, enfim. Você tem que estar atento a tudo, mas pode estar relacionando tudo isso com Deus. Você sempre pensa, enquanto está dirigindo o seu carro, está pensando o que você vai fazer ao chegar no trabalho. Pois continue pensando, só que direcionando para Deus. Por isso, a serva de Deus diz que você pode orar, a ama de casa, enquanto está preparando um pão, pode orar. A senhora, enquanto está trabalhando no escritório, pode estar em oração. O gerente de uma fábrica, antes de tomar decisões, pode consultar com Deus. O faxineiro, enquanto vai limpando o chão, pode estar falando com Deus. E uma das melhores maneiras de ter tudo direcionado a Deus é conservar um cântico em teu coração. Vai cantando um hino, vai repetindo um salmo. O assunto é viver em comunhão com Deus. Aí você está andando com Deus. E que diz o verso 7? Se, porém, andamos na luz com Cristo, como Jesus também está na luz, então mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui tem algumas ideias que precisamos destacar, porque se você não lê corretamente, você vai entrar em confusão. Diz assim: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí você pode entender assim: quer dizer que para que o sangue de Jesus me purifique dos meus pecados, eu preciso andar em comunhão, em harmonia com todas as pessoas, os uns com os outros. E se eu não estou conversando com um, não falo com o outro, guardo rancor por outro e guardo mágoa com o outro, então o sangue de Jesus não me limpa dos meus pecados. Não está querendo dizer isso. O que está querendo dizer é que se você caminha na luz, que se você caminha com Jesus, que se você já foi perdoado e purificado dos seus pecados, como é que as pessoas saberão, ou como é que você mesmo saberá, se anda em comunhão com as pessoas? Com que pessoas? Com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o sogro, com o cunhado, com o vizinho, com o gerente, com o colega de trabalho. Você anda em harmonia, em comunhão com as pessoas. Não precisa ser o melhor amigo de todo mundo. Porém, não pode existir barreiras, paredes que atrapalhem seu relacionamento com as outras pessoas. É interessante que muita gente diz assim: eu estou bem com Jesus, eu vou na igreja, eu estudo a Bíblia. No entanto, não fala com as pessoas. Lá na igreja entra e não cumprimenta um, não cumprimenta outro. Por quê? Porque ele não merece, porque ele falou mal de mim, porque ele não me cumprimentou. Então, o que acontece? E você diz: estou andando com Jesus, estou andando na luz. Não. João, neste texto, nos textos que limos, está dizendo: filho, se você anda na luz, não pode andar nas trevas. E se seu coração está cheio de mágoa, que impede você conversar com as pessoas, que impede você ter um relacionamento certo com as outras pessoas, então não está andando na luz, está andando nas trevas.
pastor, e se o sentimento que eu tenho aqui é mais forte do que eu, que faz? O que passa comigo? Cai de joelhos, conversa com Jesus. Fala, Senhor, eu quero perdoar, mas não consigo. Faz um milagre na minha vida, faz um milagre no meu coração. E então, vai e pede perdão. Ah, mas quem tem que me pedir perdão é Ele, porque Ele me ofendeu. Vai você e pede perdão. Vai acontecer uma coisa, que quando você chegar perto, é Ele que vai falar e vai pedir perdão para você. Oh, querido, viver a vida cristã é simples. Seja amigo de Jesus. Deixe Jesus entrar em teu coração. Deixe a luz entrar para ver como as trevas desaparecerão de sua vida. Que Deus te abençoe. Você gostaria, neste momento, de abrir o coração a Jesus? Oremos. Pai querido, tem muitas pessoas neste momento que precisam andar na luz para que as trevas desapareçam da vida. Então, Senhor, ouve o clamor silencioso de cada um e responde-nos segundo a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. O problema é que nós, às vezes, queremos que tudo caia do céu. Que a saúde caia do céu, que o dinheiro caia do céu, que o emprego caia do céu. Deus está por trás de tudo, mas Deus precisa de você. Mas não de você enfermo, não de você envolvido pelas trevas. Deus precisa de você na luz. Aí você é o próprio instrumento que Deus tem para encontrar as coisas boas para você. Por isso, eu nunca termino uma pregação sem fazer um convite. Deus é luz. E Deus quer você na luz. Você precisa abandonar o mundo de trevas. Você precisa conhecer a luz da palavra de Deus. Você precisa entregar seu coração a Jesus. Como Ele quer ajudar você, como Ele quer curar você, como Ele quer abrir as portas para você. Mas você tem que se deixar curar. Você tem que se deixar amar pelo Senhor Jesus. Uma das coisas que que estou fazendo ultimamente, é pregar a Bíblia verso por verso. Teria gostado de começar essa tarefa quando era jovem. Eu entrei no ministério com 20 anos. Talvez teria terminado de pregar a Bíblia toda verso por verso. Mas quando eu tive essa inquietude já era tarde. E eu não acho que Deus vai me dar vida para pregar a Bíblia toda verso por verso. O que quero provar é que cada palavra na Bíblia não está aí por estar. Cada palavra tem sentido. E às vezes nós lemos a Bíblia com tanta rapidez, com tanta pressa, e esquecemos que a palavra não é milho e que nós não somos galos para ir tragando. A palavra tem que ser mastigada. Eu digo mais, tem que ser ruminhada. Você tem que sacar o suco da palavra. Ler uma vez, ler outra vez, volver a ler, aplicar o texto para a sua vida, reflexionar o que Deus está querendo me dizer neste verso. E desde Gênesis 1:1 até Apocalipse capítulo 22, o último verso, a Bíblia está cheia de instrução, de conselho. Então vamos ao texto bíblico. He pedido que coloquem o texto na tela, porque quero que vocês acompanhem o texto. Eu vou ler com vocês. 1 de João, capítulo 1, o verso 5 diz assim: Ora,
ora. ¿Por qué dice ora? Esse não é hora de orar, é hora de agora, de agora, não? Ora. É como dizer, já que eu falei tudo que falei aqui, agora vai entender o que vou falar. É isso que João está dizendo. Esse ora é uma interjeição para fazer-nos meditar, reflexionar. E para entender o que vai vir agora, é preciso entender o que veio nos versos 1, 2, 3, 4. Bom, ora, a mensagem de parte dele, de quem dele? É que os primeiros versos estão falando do verbo de Deus, do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então agora diz, ora, a mensagem que da parte de Jesus recebemos, a mensagem que temos ouvido e agora vos anunciamos é esta. O resumo da mensagem, qual é? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos analisar isso depois. Seguinte verso, o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Jesus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso porque tem muita gente que diz, estou em Cristo e continua vivendo tudo errado, então está mentindo, não é verdade. E o último verso, o 7 diz, se porém andamos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quer dizer que se você está em Cristo, na luz, na casa vai haver comunhão, vai haver unidade, não vai estar brigando com a esposa, brigando com o marido, brigando com o filho, brigando com o pai. Na empresa não vai estar brigando com o patrão, não vai estar brigando com o empregado. Na vizinhança não vai estar brigando com comunhão. Isso se você andar na luz, assim como Jesus é luz. Diz, se porém andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto é interessante, porque quer dizer que se você quer ser purificado de seus pecados, mas não quer andar na luz, o sangue de Jesus não tem valor para você. O sangue de Jesus só tem valor para você se você está disposto a caminhar na luz. Bom, agora vou analisar o texto e vou tentar tirar as lições que podem ser aplicadas na sua vida. Em primeiro lugar, antes de tudo, quero que você saiba de uma coisa. Você é precioso, precioso para Deus. Eu sempre digo, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Não importa quem é você. Não importa como você vive. Não importa se você está longe ou está perto. Não importa de que país você vem, de que raça você é. Não importa quantos anos você tem. Não importa se você é homem, é mulher, é velho, é jovem, é criança. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nesta vida. Só que nós vivemos num mundo onde existe a palavra multidão. E a multidão é o mar onde a gota de água desaparece. Então você acha que é multidão? Não. Você acha que esta noite Jesus está aqui, na pessoa de seu Santo Espírito. Não podemos tocar Ele, não podemos ver, mas o Espírito de Deus está pairando aqui. E você acha que Ele está vendo, oh, esta noite tem 400 pessoas, que bonito. Não. Jesus está olhando para você. E disse, filho, que bom que você está aqui, porque para Deus só existe você. É como se só você existisse. E Ele te conhece. E te conhece como às vezes você mesmo não se conhece. Alguma vez você já falou,
Ai, não sei o que acontece comigo, porque faço tanta besteira. Falamos assim na vida diária, hein? Tanta besteira. Eu não me compreendo. Claro, você nunca vai se compreender. Mas Deus compreende você. Porque Deus conhece você desde quando você estava no ventre da sua mãe. Acaso você nasceu sem propósito na vida? Não. Outro dia encontrei um rapaz, e eu estava falando isso em Algarve, que ficava triste porque disse que quando nasceu, ele não conheceu o pai, não conheceu a mãe. A sua mãe jogou ele no lixo, envolvido em papel de jornal. E ele chorou, aí um policial viu ele, levou ele, auxiliou ele. E a notícia saiu na televisão, e um casal que não tinha filhos e que andava pedindo a Deus um filho, e Deus não dava filhos, quando viu a notícia, correu. E as autoridades, depois de uma análise, entregaram a criança para eles. E eles criaram com tanto amor, com tanto carinho. Só que nunca falaram que ele tinha sido adotado. Então ele sempre pensou que eles eram seus pais. Mas esta multidão na qual vivemos, esta sociedade, é cruel. Este mundo é ruim, é mau. E alguém na escola, num momento de discussão com o menino, fala para ele: quem é você? Você nem sequer sabe quem é seu pai e quem é sua mãe. Você é adotado. E aquilo foi uma bomba para o menino. Porque ele sempre pensou que seu pai e sua mãe eram pai e mãe de sangue. Saiu correndo, entrou na casa. Quero a verdade, me digam a verdade. Eu sou adotado. Coitados dos pais, ficaram desesperados. Sou adotado ou não? Filho, mas que importa isso? Não. Sou adotado ou não? Um dia disse ao pai, que é membro da igreja: por que vocês nunca falaram? E ele disse: por amor. Nós amamos ele. Para nós, ele não é adotado, é o filho de nosso sangue. E como amávamos, não falamos a verdade. Meu querido, vou abrir parênteses para dizer uma coisa. Amor não combina com mentira. Pensa nisso. Amor jamais combina com mentira. Nunca diga: eu não te falei porque eu te amava. Quê? Você mente porque ama? A verdade pode doer, mas é como a ferida limpa. Pode doer, pode sangrar, mas como é limpa, sara. A mentira é como a ferida purulenta e você coloca um adesivo, um band-aid em cima. Você sabe por que o band-aid é cor de pele? Para que ninguém perceba que dentro há uma infecção. E você, como coloca o band-aid cor de pele, parece que está tudo bem. Não está bem. Está comendo por dentro. E um dia explota. E quando explota vai ter que cortar o braço porque está gangrenado. Então, por mais que te doia, fale a verdade. Por mais que tenham que todos chorar, fale a verdade. Porque, volto a repetir, a verdade é como a ferida limpa que dói, sangra, mas sara. Fecho parênteses. Hoje esse rapaz disse assim: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, meus pais me mentiram, nunca falaram a verdade para mim. Para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo?
Agora te digo uma coisa. Você não veio ao mundo porque uma noite teus pais tiveram uma noite de amor. Não. Você veio ao mundo porque Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. E você pode dizer, mas onde está esse plano? Cadê esse plano? Esse plano está aqui. E você nunca vai saber qual é o plano que Deus tem para você até não encontrar a palavra de Deus. E por isso que a Bíblia tem que ser o livro da sua vida. É porque através da palavra Deus te fala, Deus se comunica contigo. Então, no texto de hoje, Deus tem uma mensagem para você. E qual é a mensagem? Deus é luz. Jesus é luz. E se você diz que conhece Jesus, e você ama Jesus, se você entrega a sua vida a Jesus, tem que andar na luz, não pode andar nas trevas, porque em Jesus não há trevas. Agora, essa mensagem não é de João, essa mensagem é de Gênesis. Moisés escreveu a mesma coisa. E por que ambos dizem a mesma coisa? Porque o Espírito que inspirou Moisés para escrever Gênesis é o mesmo Espírito que inspirou João para escrever a epístola. Que diz Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava desordenada e vazia. E as trevas cobriam a superfície da terra. E o Espírito de Deus pairava por encima do desordem e das trevas. Para quê? Para colocar ordem e para colocar luz. Porque uma vida em desordem não pode ser feliz. Quando tuas emoções estão desordenadas, você não é feliz. Quando teus sentimentos estão desordenados, você não é feliz. Quando teus pensamentos estão desordenados, você não é feliz. Então o Espírito se movia para colocar ordem. Então o verso 3 de Gênesis 1 diz: e Deus disse, seja a luz. E a luz apareceu. Nós fomos criados para a luz, para andar na luz, para sermos luz no mundo em que vivemos. Não para contagiar-nos das trevas que nos rodeiam, para sermos luz. E então, Gênesis diz, e Deus disse que a luz era boa. E agora, João, séculos depois, repete o mesmo conceito. Luz. Alguma vez você ficou em trevas? Não consegue andar? Não consegue andar. Se todo está em trevas, eu quero sair, vou cair aqui. Porque não vejo as escadas. Aí quero tentar sair por aí, bato contra a parede. Aí retorno, caio no piano. E quando você está em trevas e procura a saída, não encontra. E só se machuca, só se fere. Bate contra a parede, bate contra o chão, bate contra tudo, porque você está cego, você está em trevas. Estarei pregando neste momento para alguém que está aqui, mas de alguma maneira a sua vida está em trevas. Pastor, o que está querendo dizer? Que você tem que tomar uma decisão e não sabe que decisão tomar. Porque você já tomou muitas decisões na vida e essas decisões só fizeram sofrer você. E por que as decisões fizeram sofrer? Porque você estava em trevas. Porque você não enxergava.
Mas quando você encontra a Jesus, que é a luz, a sua vida se ilumina. E aí você vê, a porta está aqui, então para que estou tentando ir para lá? Aqui tem outra porta. Aqui tem escada, porque está iluminado. Então a vida resulta mais fácil para você. E eu sempre digo, viver é tão simples e tão fácil. Eu não sei por que a gente complica a vida, se a vida é tão simples de ser vivida. Mas pastor, deve ser para o Senhor, porque todo mundo ama o Senhor. Não. Primeiro, nem todo mundo me ama. Tem muita gente que me condena, tem gente que me critica, tem gente que me agrede, especialmente na internet. Mas a vida é simples. Em primeiro lugar, se eu estou na luz, para que vou responder a alguém? Para que vou contestar? Para que vou explicar? Não preciso. Porque eu vejo a porta, vejo o piano, vejo uma pessoa zangada, então para que vou ir contra? Vou pelo outro lado. É simples viver. Por que o casamento às vezes é uma confusão? Briga por aqui, é que você está nas trevas. E humanamente toma decisões, e essas decisões dão errado. Outro dia uma senhora me dizia, maldita hora que eu casei com meu marido. E ele parecia tão bom, mas ele é um homem ruim, é um homem mau. E quantos anos levou para você descobrir que teu marido é ruim, é mau? Pastor, em 2 meses já. 2 meses depois de casar já. E antes disso você não viu? Não vi, pastor. Estava em trevas. Tomou a decisão de casar com uma pessoa em trevas. Casou nas trevas. Resultado, a luz da realidade te iluminou, já estava casado. Para remate, já estava grávida. Para remate, veio outro filho. E depois outro filho. E agora queria separar já com 3 filhos. E o marido disse, se você sai daqui eu te mato. Não enxergou isso quando era noivo? Não, porque estava em trevas. As trevas da paixão cobriram. Quantas vezes nós cometemos erros garrafais, fatais, porque não estamos na luz. Agora, se eu te convidar e te dizer assim, venha a Jesus, entregue-se a Jesus, muitas vezes você vai começar a pensar assim, o pastor me está convidando para mudar de religião. Não tem nada a ver com religião, tem que ver com tua vida, querido. Ou você está acertando todas as tuas decisões, ou você está muito feliz, não falta nada. Porque outro dia eu estava viajando no avião com um homem e ele dizia que não acreditava em Deus, que Deus era uma muleta para pessoas fracas, que não conseguem viver sozinhas, que precisam de uma muleta. E quando eu falei para ele da salvação, ele disse, salvação de quê, pastor? Eu não preciso de salvação. Tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro, tenho família. Salvação de quê? No entanto, ele estava viajando a outra cidade, nos conhecemos no avião, porque seu filho estava internado num sanatório para recuperar drogados. Porque ele não podia tirar seu filho. Seu único filho, ele não podia tirar das drogas. E tinha recebido a notícia de que seu filho tentou tirar sua vida lá no sanatório. E agora ele estava viajando. Mas ele não acredita em Deus. E quando falei de salvação, ele disse, salvação de quê, pastor? Se está tudo bem. E depois estava me contando emocionado o seu filho. E eu falei para ele do poder transformador de Jesus. Porque, querido, te digo uma coisa, o poder transformador de Jesus não é utopia, não é teoria, não é palavra bonita que os evangélicos falam.
O poder de Jesus é realidade. Você pode ver na Bíblia gente destruída. João, por exemplo, João, quando chegou a ser discípulo de Jesus, era chamado de o filho do trovão. Imagina como era o caráter desse homem para falarem para ele que era o filho do trovão. Não era uma pombinha mansa, era um tipo trovão. Encontrou Jesus, caminhou com Jesus, viveu com Jesus. E quando encontramos ele na ilha de Patmos, já quase com 100 anos, já não falam para ele o filho do trovão, agora falam o discípulo do amor. Em que momento o filho do trovão deixou de ser filho de trovão e se tornou em discípulo de amor? Não vamos saber nunca, mas foi no companheirismo com Jesus. Ninguém pode dizer, este dia minha vida mudou. Não, não, porque a mudança é um assunto de dia tras dia e você não percebe. As outras pessoas que convivem com você percebem que você está mudando, mas você mesmo não percebe. Mas o Evangelho é transformação. Jesus, quando você encontra Jesus, abre seu coração e aceita, Ele te tira das trevas e te traz a seu reino de luz. E agora, com os olhos que enxergam a realidade da vida, você não comete os erros que sempre cometeu. Porque a verdade é que tem gente que chega ao final da vida, porque isso me disse um homem um dia que estava saindo de um estádio depois da pregação, estava indo ao estacionamento para pegar meu carro e ele correu atrás de mim e me disse, pastor, hoje é meu aniversário, estou fazendo 60 anos. E nestes 60 anos eu não construí nada, fui rico, tive dinheiro, destruí tudo, acabei tudo. E hoje, esta manhã, me olhei no espelho, estou velho, 60 anos. Se até os 60 não construí nada, o que eu vou fazer daqui para frente? Já velho. E quando estava olhando-me no espelho, ouvi na televisão a notícia de que esta noite ia haver reunião, esta pregação aqui no estádio. Por isso vim. Eu falei, mas esta noite eu fiz um apelo para se entregarem a Jesus. Você se levantou, você veio à frente. E ele disse, sim, pastor, eu fui à frente. Mas e agora o que vai acontecer na minha vida? Falei, não sei. Mas se você se entregou a Jesus esta noite, em 5 anos, Deus pode devolver para você tudo o que você não fez na vida inteira. Fiz uma oração com ele e fui embora. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu estava pregando no Centro de Convenções de Orlando, na Flórida. E quando terminei, saí por trás, estava indo a pé a meu hotel, porque meu pé estava a 100 metros, meu hotel estava a 100 metros do Centro de Convenções. E de repente sinto que alguém corre atrás de mim. Um homem grandão me abraça e começa a chorar. E me disse, pastor, se lembra de mim? Não. Há 5 anos atrás, no estádio da Portuguesa, em São Paulo, eu procurei o Senhor no final. E eu me lembrei imediatamente. Falei, você é aquele empresário que estava falido, que não tinha nada. Sou eu, pastor. E o que está fazendo aqui nos Estados Unidos? E ele me disse, pastor, o senhor não lembra o que me falou aquele dia? Não. Eu orei contigo, mas não lembra o que me falou? Não me lembro. Ele me disse, o Senhor me falou, se hoje você entregou a vida a Jesus, em 5 anos, Deus pode te devolver o que você não fez em toda a sua vida. E pastor, hoje é meu aniversário. Hoje eu estou cumprindo 65 anos. E desde o dia que eu conheci o Senhor lá no estádio, já passaram exatamente 5 anos. Falei, não tenho emprego, pastor.
por que não tem emprego? Neste país ninguém vive sem emprego. E ele sorriu e disse: pastor, sabe por que eu não tenho emprego? Porque eu sou dono da minha própria empresa aqui nos Estados Unidos. Eu dou trabalho para mais de 100 pessoas. Eu dou emprego para mais de 100 pessoas. Em 5 anos, Deus me deu o que eu não construía na vida toda. Por quê? Porque Deus tirou ele do mundo das trevas e trouxe ele para o mundo da luz. E no mundo da luz, seus olhos se abriram. E ele começou a perceber que o problema para ele estar nessa situação não eram os outros, era ele. Ele percebeu que o mundo não tinha que mudar, ele tinha que mudar. E suplicou a Deus. E disse: pastor, comecei a estudar a palavra de Deus e descobri o plano que Deus tinha para a minha vida. E minha vida estava toda errada, pastor. Então comecei a seguir os conselhos divinos na sua palavra. E tudo começou a dar certo. E lá no Brasil eu não tinha condições de renascer. Por isso larguei tudo, vim a este país. Cheguei aqui no país com $400 no bolso. Para que alcança $400 nos Estados Unidos? Mas ele disse: pastor, eu comi lixo aqui para poder sobreviver. Mas Deus me foi abrindo os caminhos. Hoje eu tenho minha própria empresa. Deus te ama, querido. Às vezes quando a vida bate em você, porque esta vida bate feio, sabe? Esta vida às vezes te dá um golpe no fígado que te deixa trastabillando, te deixa assim sem equilíbrio. Que às vezes você levanta os olhos e diz: Deus, onde você está? Por que me abandonou? Estou sozinho nesta vida. Não, não está sozinho. Deus te ama. Deus quer reconstruir tua vida. Mas quando digo Deus quer reconstruir tua vida, eu não vou dizer: vem aqui que eu vou fazer uma oração por você e tudo vai mudar. Calma, querido. Deus não trabalha dessa maneira. Você vem, se entrega a Jesus, Ele abre teus olhos. E aí você percebe e fala como aquele homem: eu estava errado toda a minha vida e quando encontrei a luz, mudei de caminho e Deus me está prosperando. O problema é que nós às vezes queremos que tudo caia do céu. Que a saúde caia do céu, que o dinheiro caia do céu, que o emprego caia do céu. Deus está por trás de tudo, mas Deus precisa de você. Mas não de você enfermo. Não de você envolvido pelas trevas. Deus precisa de você na luz. Aí você é o próprio instrumento que Deus tem para encontrar as coisas boas para você. Por isso, eu nunca termino uma pregação sem fazer um convite. Deus é luz. E Deus quer você na luz. Você precisa abandonar o mundo de trevas. Você precisa conhecer a luz da palavra de Deus. Você precisa entregar seu coração a Jesus. Como Ele quer ajudar você, como Ele quer curar você, como Ele quer abrir as portas para você. Mas você tem que se deixar curar. Você tem que se deixar amar pelo Senhor Jesus.